Graça e paz. Eu sou a sentinela Enísia e esta semana nós estivemos em campanha a favor das nossas crianças, campanha de intercessão e clamor. E o texto aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estivemos de joelhos, posicionadas, dependente totalmente do Senhor, ouvindo a voz, clamando, pedindo socorro do Senhor, pedindo libertação às nossas crianças, restauração. Nós estivemos orando por libertação de maus tratos e violência doméstica, que são agressões físicas, verbais, psicológicas. Também colocamos diante do Senhor os nossos joelhos para que Deus venha proteger as crianças contra sequestros, tráfico infantil e desaparecimento. Que o Senhor venha proteger. Também estivemos orando para que o Senhor venha quebrar as cadeias de todo abuso, de toda exploração, que o Senhor venha curando emocionalmente, restaurando a inocência roubada das nossas crianças. Também oramos para que o Senhor Jesus, para que o nosso clamor chegasse até o Senhor, para que o Senhor resgatasse espiritualmente essas crianças e as suas famílias. Que as suas famílias também fossem resgatadas, para que eles pudessem também viver um novo, viver diferente, que as suas famílias entendam que eles têm que zelar, proteger, guardar, não é? E nós estivemos pedindo ao Senhor, também estivemos clamando pelas autoridades e leis, as autoridades constituídas por lei, para estar protegendo as crianças, que Deus levantasse justos, pessoas piedosas, compromissadas, pessoas que sentem no coração o quanto estas crianças, um coração quebrantado, o quanto essas crianças têm sofrido com tantas situações. E hoje nós estamos encerrando esta campanha. Nós estávamos orando com foco, mas nós vamos continuar orando. Hoje termina uma sequência de oração nesta causa em específico, diante do Senhor. Nós clamamos de dia, à tarde, à noite, na madrugada, um clamor específico, direcionado para que o Senhor Jesus, para que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, entre nas causas dos pequeninos, dos necessitados, dos vulneráveis, daquele que não tem ninguém para protegê-los. E aqueles que têm o seu papai e a sua mamãe, avó, avô, responsável, aquele que entende que a criança pertence ao reino dos céus. Jesus disse: deixe vir a mim as minhas criancinhas, os meus pequeninos. Então nós oramos por estas famílias também, que elas sejam direcionadas, que elas sejam fortalecidas, que elas entendam que o Evangelho de Cristo é direção, é salvação, é cura, é fortalecimento, é proteção, que em vão trabalha aquele que não confia no Senhor. Então nós cremos que o Senhor Jesus já nos ouviu e cremos que coisas grandes e firmes o Senhor irá fazer a favor das nossas criancinhas. E o Senhor me colocou um Salmos 72, que diz assim: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão
paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Glórias a Deus. E Deus já nos deu nesse último dia, nesse encerramento desta campanha, o 6º dia, o Senhor está nos dizendo que levantará justos, que vai julgar com sabedoria, com discernimento, com um coração de justiça divina. E ele vai trazer paz, ele vai fazer justiça aos aflitos, aos necessitados, aos filhos, às criancinhas, e ele vai quebrar todo jugo opressor. Glória a Deus. A importância da oração, da unidade, da comunhão. Nós, sentinelas, estivemos orando em comum acordo, em unidade, clamando, chorando, jejuando, para que Deus intervenha. E Ele está aqui nos dando esta intervenção, esta certeza que Ele irá entrar e vai quebrar todo o opressor. Ele vai pôr por terra, porque Ele levantará justos para cuidar, justo, aqueles que estão à frente, linha de frente, justo. Ele vai julgar com justiça, ele vai fazer justiça aos pobres, ele vai quebrar, ele vai trazer os montes, eles vão ter paz, e ao povo, o povo vai ter paz, e ele vai julgar. E eu creio que as nossas crianças, seja do norte, sul, leste, oeste, nos confins da terra, o Senhor há de fazer um movimento glorioso, grandioso, não só no Brasil, mas nos 4 cantos da terra. E nós veremos e ouviremos e saberemos que o nosso clamor chegou com cheiro agradável às narinas do Senhor, os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, em submissão, em dependência, em choro, em rogos, para que o Senhor entre nesta causa. O Senhor está dizendo que Ele entrará, Ele levantará sobre a face da terra, porque quando oramos, nós oramos ali para um certo momento, uma certa região, mas não, o Senhor faz infinitamente mais, Ele vai mais longe, Ele vai nos 4 cantos da terra. Senhor, eu quero te agradecer por esta campanha, eu quero te agradecer por todas as sentinelas que oraram, que gravaram os seus vídeos, Pai, que gravaram os seus áudios, Pai, dando uma palavra, orando, Pai, que jejuaram, que estiveram, Pai, que abraçaram esta campanha, sabendo, Pai, tiveram o coração, ó Pai, voltado, quebrantados, Pai, um coração bondoso, generoso, Pai, disposto, ó Pai, elas estavam dispostas, talvez nem todas disponíveis, mas elas se fizeram dispostas e disponíveis para estar orando a favor das tuas crianças. Nós estivemos em comunhão, em oração, em rogos, para que o Senhor entre, intervenha, converta as famílias, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, Senhor. Entra, porque o Senhor finalizou agora esta campanha com Salmos 72. O rei justo, o Senhor vai levantar um rei justo na nação. Ô, papai, o Senhor já está falando de nação, que há de julgar, que há de tirar a aflição, e o Senhor diz que vai, esse justo, esse rei justo, esse homem justo, essas pessoas juízas, o Senhor está dizendo, elas quebrarão o braço do opressor, e eu, o Senhor, oh glória a Deus, libertarei os meus pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Pedimos que o Senhor faça um mover
sobre a face da terra, para que as tuas crianças, Pai, derrame sobre elas, Pai, o teu espírito, para que elas profetizem, para que elas falem, para que elas clamem, para que elas te adorem, Senhor. Levanta as tuas crianças, derrama sobre elas a tua porção dobrada, a tua porção protetora, o teu resgate, Pai. Oh, Senhor, venha resgatando mesmo, Senhor, para a tua glória, Senhor. Quero declarar encerrada, com júbilo, com alegria e com fé e certeza. Ó, Papai, que nós clamamos e o Senhor há de fazer infinitamente mais. Muito obrigada, Senhor. Abençoa todos aqueles que vieram orando, abençoa as sentinelas que entenderam a chamada. Oh, aleluia, aleluia. Entenderam esta chamada, Pai. Eu te louvo, te exalto e te engrandeço, Pai, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A graça e a paz para todas.